Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda Caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambina da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. No vídeo de hoje, vamos falar dos pontos riscados. Talvez das dúvidas que surgem a todos os umbandistas, principalmente aqueles que iniciam seu desenvolvimento mediúnico, talvez depois do nome da sua entidade, qual é o ponto da sua entidade, é talvez a dúvida que mais permeie na mentalidade das pessoas, que esteja mais presente nas dúvidas que nós temos quando iniciamos a nossa caminhada mediúnica espiritual. Porém, ao falar de pontos riscados, primeiro a gente tem que dizer que um ponto riscado tem diversas utilidades, diversas razões por existir dentro de um terreiro, dentro da ritualística de Umbanda. Há o ponto riscado das casas, há os pontos riscados para um trabalho específico, há o ponto riscado daquela entidade, que é a sua assinatura, que é a sua identificação. E é sobre esse último que a gente vai conversar hoje. O ponto ele pode ser aberto, pode ser fechado, enfim, há diversas formas de se riscar um ponto. Não há certo, não há errado, porque o ponto, como eu falei, é uma assinatura daquela entidade. Já que a gente está falando disso, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente sabe o nome da nossa entidade, a primeira coisa hoje em dia, com o advento da internet, que as pessoas fazem é ir ao Google escrever: a minha entidade é Tranca-Ruas, então eu vou buscar o ponto de Tranca-Ruas. Porém, meus irmãos, cada ponto é específico, é único. Cada ponto representa uma individualidade. A gente sabe que as entidades repetem os seus nomes na Umbanda, porque os nomes na Umbanda de uma entidade significam uma linha de trabalho. O ponto riscado não há esse tipo de coisa, não existe como generalizar um ponto riscado. Cada entidade vai riscar o seu ponto de uma maneira única. E é crucial que a pessoa, que o médium que vai riscar esse ponto, ele tenha a confiança e a tranquilidade para fazer esse movimento no seu progresso mediúnico, dentro da sua caminhada, dentro do terreiro. Por quê? Porque a gente tem dúvida, a gente acha que aquilo é coisa da nossa cabeça. Então deixa a internet de lado, não vá na internet procurar os pontos, confie nos seus guias. São eles que vão te dizer o porquê que você tem que riscar aquele ponto e principalmente quando esse ponto deve ser riscado. Quando a gente coloca a nossa ansiedade ou o nosso medo, a gente acaba atrapalhando o trabalho das entidades. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser instrumento. A gente quer ser um elo entre a espiritualidade maior e a necessidade da caridade dentro dos terreiros de Umbanda. Portanto, os pontos riscados, eles trazem símbolos e elementos que funcionam como a identificação daquela energia, mas também servem como aberturas de portais espirituais. É através do ato de se riscar um ponto que se abrem os portais de energia, comunicando, as duas formas de vida, entre aspas. Ou seja, é através de um portal aberto num ponto riscado que aquela entidade traz a sua linha de trabalho, traz aqueles elementais e aqueles outros seres que trabalham junto com ele. É através do ponto riscado que a gente identifica qual é a linha de trabalho daquela entidade. É através do ponto riscado que a gente identifica quais são os orixás que fazem parte daquela linha de trabalho. Então, quando a gente fala do ponto riscado, a gente tem que saber que cada entidade é uma entidade única e, portanto, o seu ponto também é único. Então, quando você for riscar o seu ponto, você tem que confiar na entidade que está junto de ti. Você tem que permitir que ela risque daquela forma, porque ela vai estar preparada para responder as perguntas que são feitas pela entidade dirigente, como é o caso do nosso terreiro, no Cuca, em que, ao riscarmos o nosso ponto, a gente tem que explicar para a entidade dirigente o que significa aquilo. Qual é o nosso nome? Qual é a linha de trabalho? Para que a gente está se propondo a vir dentro do terreiro? Qual é a linha
que aquele espírito vai trabalhar junto de nós no serviço da caridade da Umbanda. Portanto, confiem. Não deixem a ansiedade atrapalhar, nem o medo atrapalhar. Porque há aqueles que querem afoitamente riscar um ponto de qualquer forma, e às vezes, como aconteceu comigo, cada elemento do ponto vem aos poucos. Você não recebe o ponto de uma vez só. As entidades garantem que ela vai dizer para você: tem esse elemento no meu ponto e ele serve para isso. Tem esse outro elemento no meu ponto e é essa a função dele. Tem esse outro elemento desse orixá aqui e é porque eu trabalho nessa linha. Portanto, se você está ansioso, você vai riscar um ponto incompleto. E ele vai ser rejeitado pela entidade dirigente da casa, porque ele vai perceber que ainda não é o momento de você dar esse passo na sua caminhada mediúnica. Por outro lado, aqueles que ficam protelando por medo de iniciar o trabalho da caridade, o trabalho dos atendimentos, das consultas. Então, simplesmente entreguem. Entreguem o seu corpo, a sua mediunidade, àqueles que te guardam na terra que você está pisando. Se ela for uma terra firme, se as entidades que trabalham contigo realmente quiserem fazer o trabalho da caridade, elas vão riscar o ponto na hora certa, com os elementos certos, e você vai compreender exatamente para que cada elemento daquele serve na linha de trabalho da sua entidade. Fiquem todos com Deus, muito axé, que nosso Pai Oxalá ilumine a todos nós, que nosso Mestre Jesus, clemente e misericordioso, possa cuidar de todos os terreiros de Umbanda, que a caridade jamais deixa de ser feita dentro dos nossos terreiros. Muita paz, fiquem com Deus. Muito obrigado. Mesmo assim uma escrava chegava de bom humor. Quem chorava passava a sorrir, quem caía ficava de pé. Ela